Padre Jesuíno do Monte Carmelo, numa conversa bem rápida, seria o Aleijadinho de São Paulo. Ele é um artista que nasceu em Santos, veio para a cidade de Itu, se casou, teve um casamento interracial. Isso não foi bem visto pela sociedade da época, se bem que a questão do racismo ou dessa situação negra não tinha nada a ver com a questão da cor da pele, tinha que ver com as questões econômicas. Então, uma pessoa que ascendesse economicamente, ela deixava de ser negra até na documentação. Essa é uma das coisas que a gente vê, algumas peculiaridades. E o jesuíno, ele venceu na vida de alguma forma, que ele casou, teve filhos, se enviuvou, depois ele trabalha em troca de aprender latim, que seria uma possibilidade para ele poder se tornar padre, consegue se tornar padre e, paralelo a isso, ele compõe músicas, ele faz órgãos, ele é arquiteto, ele é artista, ele é um gênio, é uma pessoa brilhante. E nesse momento agora, nós estamos conseguindo reunir pela primeira vez quem trouxe o jesuíno para o mundo. Isso é uma coisa extraordinária, foi o Mário de Andrade. O Mário de Andrade também é uma pessoa negra, que passou por um processo de embranquecimento pesado, ao ponto da gente estar celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, e o próprio Museu Casa do Mário de Andrade não assume isso. Então, ele é o maior mentor, o maior intelectual da Semana de Arte Moderna, e eu compro essa briga acadêmica de enegrecer os intelectuais e os artistas, porque essa produção tem que ser dada para quem de fato criou ela em termos geniais. Então o Mário... eu já tô arrepiada aqui, gente, ouvindo essa me falar. Dá pra morar nessa live? Não, então, o Mário de Andrade, ele ainda não é reconhecido como um homem preto, mesmo sendo. É lançado livros para criança que conta a história do Mário de Andrade, e ele está ilustrado como branco na capa. Né? O Mário vem de uma família onde ele era o mais negro de todos, e ele teve um trabalho de ser professor de música, e acabou que ele usava um pó de arroz para poder simular essa branquitude, para ele poder circular dentro daquela sociedade intelectualizada. Passabilidade, né? Estratégia. Isso. E aí tem uma coisa incrível, que é uma outra professora de Itu, chamada Maria Silva Iane Barsalini, que escreveu uma tese de doutorado, exatamente como o Mário de Andrade construiu o Padre Jesuíno no Monte Carmelo. E aí o extraordinário é que ela, nas entrelinhas, ela consegue decifrar que o Mário de Andrade usou as memórias pessoais para biografar o jesuíno. Então, quando a gente lê essa obra do Mário de Andrade, a gente tem um roteiro de um filme quase que pronto. Porque ele está contando a vida do jesuíno, mas ele está enxertando coisas da memória da vida dele. E aí tem uma frase incrível que eles chamam de refrão da mão. O refrão da mão ele pintou um anjo mulato no teto da igreja do Carmo de Itu. E nessa época, os santos não podiam ser negros. E tinha uma discussão se os negros iriam para o céu. Essa é a base de grande parte do racismo. Até porque éramos desalmados, segundo diziam, né? Exatamente. A gente tem uma mitologia cristã aí que divide os 3 filhos de Noé. Um recebeu uma marca, que é o Cã. Então a gente tem uma mística, né? Uma mitologia própria que condicionam esse mito louco do catolicismo, de uma distinção em torno da cor da pele, o que é uma loucura isso. E nesse refrão da mão, ele pinta um anjo mulato e o padre vai reclamar com ele. Falou, como assim? Você está pintando um anjo mulato aqui no teto? E ele fala, não, padre, é que eu estava olhando a minha mão. Como ela era morena, era negra, eu acabei fazendo um anjinho da cor da minha mão. E essa argumentação que o Mário cria no fictício, né? Porque o livro do Mário é um livro importante, porque ele mescla uma pesquisa científica com uma ficção. E essa ficção, ele empresta pedaços da vida dele para escrever isso. E a professora Barsalini discute se o Mário de Andrade estava escrevendo sobre o jesuíno no refrão da mão, dizendo que era a mão que pintava o teto, ou era a mão do Mário de Andrade que estava escrevendo o texto. Porque ele também sofria o mesmo racismo que o jesuíno. Então, ele fez uma autobiografia usando esse personagem, o que deixou para nós aí um sentido extremamente rico. Cara, que incrível. E tem peculiaridades... E forte, né? Muito. Nossa. E tem peculiaridades que todos esses espaços negros da cidade de Itu, eles foram, assim, de alguma forma, embranquecidos, né? Uma das políticas disso foi incorporar dentro dessa igreja. Essa igreja foi extraordinária, que é a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Como nasce essa igreja? O jesuíno, quando ele se tornou padre, ele não foi aceito na Ordem do Carmo. A Ordem do Carmo, naturalmente, toda a história da igreja é uma ordem elitista e a ordem que é responsável pela celebração do clímax do catolicismo, que é a Paixão de Cristo.
Então, na Páscoa, quando a gente vai na Igreja do Carmo, tem todas as igrejas, tem essa situação que eles cuidam disso. O jesuíno não foi aceito porque ele tinha um ex defectum. Isso é uma palavra em latim que significa que ele tinha um defeito de nascença. Ele era negro, né? E aí a gente tem que pensar nessas categorias de negritude e mulatice, que eu acho que o André vai poder falar com muito mais propriedade, porque eu transmuto isso para os dias de hoje, mas existe uma crítica em torno disso, né? E, nesse sentido, o jesuíno, ele não foi aceito. Ele foi um padre, rezou a missa na matriz, se ordenou como um padre secular, mas ele não pôde participar da comunidade do Carmo, né? Ele não pôde se tornar, fazer parte do séquito dos padres. Então, o que ele decide? Ele sabia, ele era extremamente inteligente, super esperto. Ele tinha nascido em Santos. Ele pega o navio em Santos, vai até o Rio de Janeiro, porque a família real já tinha chegado em Itu Estratégico, né? em 1808. Encontra o Dom João numa cerimônia que recebia todo mundo, chamava da beijamão. Ele vai beijar a mão do rei e ele manjava que a bisavó, a avó desse rei, que tinha criado ele, era uma espanhola. E ela era devota de Nossa Senhora do Patrocínio. E ele chega no rei e fala, ó, eu tenho terreno e sou padre. Se você financiar a construção dessa igreja, eu vou fazer a primeira igreja de Nossa Senhora do Patrocínio do Brasil. E na hora o Dom João fica enlouquecido, fala, pega o dinheiro, chama o mordomo dá a grana pra ele. Ele volta a pé pra Itu. Nesse ele se volta a pé, ele vai encontrar com um cara que chama Tomás da Silva Dutra, que também era um negro. E era um ourives de primeira linha, que tinha uma carta real para poder mexer com ouro. Porque os negros não podiam faturar joalheria em ouro, mas ele podia. E ele vem para Itu, porque o jesuíno tá vindo a pé, passando por Aparecida. E quando ele chega, ele constrói essa igreja e constrói com 2 torres. Porque é uma da única igreja de Itu que tem 2 torres. Porque aquelas torres significa que ele prestou conta, ele pagou isso. E nesse momento que ele decora essa igreja toda, ele vai pintar ele e os filhos no retrato dos santos carmelitas. Meu. Você tá colocando as imagens aí, eu vou Léo? colocar, ó, eu puxei aqui no Google mesmo, vim de Google, mas ó, dá pra ver mesmo que o jesuíno do Monte Carmelo, né? Opa, aqui ó, dá pra ver a imagem dele, né? Isso aqui é um retrato desenhado, né, Emerson? Sim. E ele era negro mesmo, né, gente? Hoje a gente sabe, né, Ele diferenciar era bem. retinto, vamos dizer assim, ou você acha que não? Sim, bem retinto. Bem retinto. Pode pegar aquela imagem que tem o homem segurando a cruz, tá vendo ali em cima? Essa aqui, né? Isso. Essa imagem é o São João da Cruz. São João da Cruz é um cara extremamente místico. A Igreja do Patrocínio tinha 46 pinturas, que deram fim em quase tudo. Sobrou 8 pinturas. Dessas 8 pinturas, elas são tombadas como patrimônio nacional. E ali a gente vê que é o retrato do filho do jesuíno ou um autorretrato. O jesuíno já tinha pintado essa mesma imagem na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Ele decorou igrejas em São Paulo, em Santos e Itu. Na igreja de São Paulo, ele pintou esse mesmo tema com uma pessoa branca. Então, os cabelos são lisinhos, tá ventando, o lábio é fino, o nariz é afinalado. Aí, quando ele teve esse quiprocó que falou assim, agora eu vou fazer a minha igreja, vou pintar o meu quadro, vou fazer o que eu bem entender, aí ele vai pintar essa tela, que é o primeiro anjo Black Power do Brasil. Né? Cabelo crespo, nariz negroide, lábios grossos, a mão grande. E é um tema místico. O jesuíno era um cara muito místico, né? E essa imagem é daqui de Tu, Essa Emerson? imagem é daqui de Tu, faz parte de um compêndio de 8 pinturas que existem na Igreja do Patrocínio. Elas, por conta, o Mário de Andrade dedicou a vida de 42 a 45 a escrever sobre o jesuíno. E esse escrito dele foi o que deu base para que no contemporâneo pudesse se tombar toda a parte artística das cidades de Santos, São Paulo e Itu, a partir desse livro. E aí essas 8 pinturas foi tombada. Essa pintura aqui foi a que vocês encontraram, né? Não foi essa que foi encontrada aqui então, na igreja? O jesuíno fez um negócio que era uma capela sistina aqui em Itu. Né? O jesuíno ele vem de Santos com 17 anos, bastante jovem. Ele trabalha na decoração da igreja matriz. Depois, ele deve ter trabalhado na igreja do Bom Jesus. Nós temos pinturas do Bom Jesus. Isso é inédito, a gente descobriu isso nessas pesquisas dos últimos anos. E no restauro da igreja da matriz, o caixilho do relógio é acoplado com os sinos. Então, no restauro, esqueceram isso aberto e choveu. Nas caixas disso, quando lavou as tábuas brancas, apareceu essa imagem.
E aí o pessoal da obra chamou o professor Luiz Roberto de Francisco e falou, olha, tá essa imagem. E aí viram que eram tábuas pintadas. E essas tábuas foram demolidas, elas foram tiradas do lugar de origem e usadas como material de construção. Só que essas tábuas, a gente já tem inventário hoje, tem 3 cenas de decoração sobre a história de Cristo. Então você tem fragmentos da história da crucificação, da deposição da cruz, da crucificação e do sepultamento de Cristo. Sim. E são as obras de arte que nunca foram restauradas. Então, para o universo da história da arte, elas são uma reserva de conhecimento que vai atestar a autoria de qualquer outra pintura de Jesuíno. Porque ali está intocável o traço, o pigmento. E aí, um diferencial do trabalho da prefeitura, em parte da cultura e do patrimônio, é que como nós não temos nem recurso, nem esses técnicos para nos assistir, a prefeitura tem feito termos de cooperação técnica. E aí nós estamos ligados a uma professora chamada Márcia Riso, que é a maior especialista nessa parte dos restauros para fazer as análises dos pigmentos. Caramba, que doideira, Gente. cara. Que avanço, né? Sim. E que mais ou menos que ano que é isso que acontece, essa história do Jesuíno? Ele compreende mais ou menos entre que... O Jesuíno está na segunda metade do século XVIII. Essa palavrona gigante, ele está aí de 1750 até 1820. Ele morreu em 1819. E esse primeiro quartel aí é que ele está trabalhando com isso. Vocês conseguem perceber que ele está contando a história e ele está falando de lugares que a gente passa Todos na os frente dias, todos os e nem dias. imagina, né, que E nem aconteceram essas coisas. imagina que aconteceram essas Ó, coisas só e pra- que tem gente aí estudando e pesquisando, né, Léo? Léo, essas tábuas que a gente tá, estava deixa eu voltar ali. Eu ia falar do Maria essas André. tábuas que a gente estava falando, na verdade, elas são fragmentos, possivelmente a minha atribuição é para a Igreja do Carmo. Porque geralmente, quando a gente entra na matriz, as igrejas são divididas em 2 pedaços. Você tem o pedaço de Deus e o pedaço das pessoas. O pedaço de Deus chama Capela Mor, que é onde está o retábulo, onde o padre fica lá na frente. E onde está o povão é a nave. As igrejas de Itu, a matriz, ela é plenamente decorada a Capela Mor. Depois que o Jesuíno pintou o Bom Jesus, ele foi contratado para pintar a Igreja do Carmo. Na Igreja do Carmo de Itu, ele faz uma Capela Sistina gigantesca, porque ele pinta tanto o teto da nave, como o teto da Capela Mor e todas as paredes da Capela Mor e da nave. Então, ela era extremamente decorada. Então, nós imaginamos que quando foi retirada essas tábuas, foi retirada da Igreja do Carmo. Ah, tá. Nossa, é muita informação, gente. E assim, incrível pra gente, né, Suzy, que naquela época lá, na metade, né, do século XIX, é isso, né? Do século XVIII. E as pessoas pretas já tinham estratégias pra, enfim, se colocarem ali socialmente, enfim, sobreviverem, né? Sim. Uma estratégia de É sobrevivência. aquilo que a gente sempre repete, né? Nós somos, né? Porque eles foram. Exato. Ó, mas a Entendeu? gente... E na nossa cidade, isso, né? Aí o Jesuíno é um cara que incomoda bastante porque ele era negro, era artista, era genial, fantástico, e ele também manjava de política. Ah, é mesmo? Sim, porque nós estamos agora para celebrar o bicentenário da independência, né? 1822. Sim. A igreja tinha sido inaugurada em 1819. Mas nessa construção da igreja, o que aconteceu? O Jesuíno andava com os melhores. Então ele andava com o Joaquim, que foi o primeiro bispo do Brasil. O cara era dessa igreja e foi para tomar posse aqui em São Paulo, na Catedral da Sé. E ele andava com uma pessoa extraordinária, o padre Antônio Diogo Feijó. O Feijó foi um dos primeiros regentes do país. É o regente Feijó da escola, Da né? escola. É, você que Vocês estão estudou bem, no né? regentão, é isso aí. O Esse cara aí. padre Antônio Diogo Feijó era um mulato, né? Ele não tinha pai, era de pai incógnito, como Olha do só. Jesuíno, porque... Então o regente Feijó também era negro. Sim, com certeza. Caramba, cara. E ele vivia muito aqui, né? Com o pessoal aqui da igreja do patrocínio. Morou aqui, começou a carreira política dele como vereador de Itu. E chegou a ser o representante nas cortes da Europa, como senador, deputado, político super importante. E eu, Emerson, atribuo que a primeira célula de liberalismo e de republicanismo, essa ideia de um governo que vai culminar na Convenção Republicana, eu pontuaria uma trajetória que o Jesuíno traz essa mentalidade aqui em Itu junto com esses políticos, porque o Feijó vai escrever a primeira Constituição do país, tanto que ele está lá na estátua na frente que está da escola. É uma estátua super importante, feita por um escultor francês que estava em São Paulo, e o papel que ele segura é exatamente a Constituição.
com a alegoria do brasão da República, porque é uma prévia da República, e a alegoria da Justiça. Então isso é muito significativo. 1842, um outro ituano, que era o namorado da Marquesa de Santos, chamado Rafael Tobias de Aguiar, fez uma revolução e se declarou rei dos paulistas. Como assim? Né? Ideias extremamente revolucionárias que vão culminar em 1873 na Convenção Republicana, que nós vamos celebrar dia 18 de abril agora. Da onde que veio tudo isso? Do pessoal do Jesuíno. Cara. Lógico, né? Então aquela igreja ela é um monumento não só da política, da história, da arte, mas ela tem um papel fundamental. Mas eu acho que o André manja muito Cara, mais disso incrível. do que eu. Eu já vou colocar o André agora na conversa, eu só queria ver mais uma imagem só, que você falou do Mário de Andrade, ó, E o gente. Léo é apaixonado. Eu amo pelo história, seu trabalho, cara. Não, pelo eu amo trabalho do André. história e, O Léo enfim, o trabalho de vocês pra mim é essencial, né? Não tem como, né? Léo, o nosso trabalho é essencial porque no contemporâneo a gente está passando por uma revisão. Tudo que o pessoal escreveu era um pessoal alta elite. Né? Sim. Mesmo o Mário de Andrade era um alta elite pelo pessoal que ele andava. Fora isso, o Toné, uma série de historiadores. Esses historiadores escreveram o que bem entenderam, né? E não tinha esse arrogo científico na maneira de escrever. O próprio Mário usava essa ficção para compor essas histórias. Sim. Hoje em dia, nós passamos por uma revisão. Um desses historiadores que é muito peculiar na nossa vida é o Nardi Filho, que inclusive tem uma escola que chama Nardi Filho. Caramba, é daqui de tu também. Também Meu de Deus tu, do né? céu, cara. E o Nardi, hoje a gente passa por um processo de revisão da história, o que é muito natural, até porque a gente tem novas tecnologias para poder ler os documentos, transcrevê-los e associá-los. Então isso deu uma velocidade para a história que eu diria que 60% da história de Tu era mito. Então a nossa geração tem a responsabilidade de revisar essa história sob uma nova ótica. Uma nova ótica incorporado os LGBTQIA+, incorporado dos negros, empoderamento feminino. O André tem uma história ótima sobre as quituteiras de Itu, que eram grandes empreendedoras. Gente, Não nossa, sei se ele já incrível. trocou uma ideia por aqui. Já, a gente vai falar. Que Itu teve um rei do Congo. Incrível. Então, essa revisão da história, ela é vista a partir de valores humanitários. Ela é vista de uma nova perspectiva. E a coisa mais importante de um povo é um povo que conhece a própria história. A própria Cara, história. Porque os franceses, no geral, eles dizem de cultuar a cultura. O que significa isso? Quando você vai medir o desenvolvimento de uma nação, 2 pontos são cruciais. A quantidade de educação que esse povo teve e a quantidade de cultura que esse povo tem acesso. Meu, Sim. Que é tudo que esse governo Bolsonaro luta contra. Exatamente, exatamente. Então, é bem investir. isso mesmo. Não existe gastos com cultura e não existe gastos com educação. Com Existe pesquisa, investimento. né? Investimento. Investimento. Ainda mais com esse viés mais, né, das pessoas que realmente, como você disse, foram excluídas durante esse processo histórico brasileiro, né? E- Essa, Tiveram formação, voz, né? essa formação e social tem- que nunca teve voz. E tem um enfim. processo, Léo, quase que demoníaco nisso daí, por quê? O Mário de Andrade, a família dele, doou vou colocar. todos os arquivos para o IEB da USP, que é o Instituto de Estudos Brasileiros. Sim. Então a família doou esse material é mantido pela Universidade de São Paulo, né? A universidade é pública, nós pagamos impostos para sustentar a universidade. Agora, para eu ter acesso à documentação do Mário, cada página custa R$183. E cada fotografia Você tá brincando? 250. Ah, gente. O Mário tem quase 9.000 documentos dentro desse arquivo relacionado à história de Itu. Então, como é que faz a pesquisa? Se tem que pagar tanto assim. Mas não caiu num domínio, porque assim, tem que ter uma brecha Eles jurídica aí, deram porque- domínio público, mas esse material do domínio público, os arquivos todos do Mário de Andrade, desde que a família doou, nós estamos em 2021. A USP até hoje não digitalizou os 9.000 documentos de Itu. E os que estão digitalizados têm esse preço, R$183 e R$250. Que absurdo. Tudo Então- É pra Pra- tornar inviável, pra sim. dificultar Então, mesmo. vocês percebem, eles não fizeram a exposição na Paulista, isso também tem um aspecto de denúncia, né? Porque eu acho que a nossa postura Sim. também trazer esse debate com democracia, porque Sim. isso não é democrático, isso é autocrático. Como é que essas fontes de documentação tão fundamentais para construir uma nova perspectiva histórica tá alijado e trancado dentro de uma torre de marfim? Que função social cumpre uma universidade custeada pelas empregadas domésticas que trabalham? Exatamente. Pelos pedreiros, por quem mantém o IR em dia, a gente paga um imposto altíssimo. Então, toda a cadeia, eu estou falando de uma alta cultura, estou falando do Instituto de Estudos Brasileiros, É dentro da muito Universidade alto. de São Paulo, que é Exatamente. a universidade de referência, e tem preço, é precificado para você ter acesso à Que documentação. absurdo. É o que eles Então- fizeram lá atrás, estão fazendo ainda, Exatamente, cara. é uma luta diária. Então, quando você falou do apoio, né, a é gente tem que matar 10 leões por dia para conseguir contar uma história. O Mário de Andrade, ele foi um mentor do modernismo
E foi uma das pessoas mais inteligentes lá, voltadas com a Semana de Arte Moderna, um dos que mais desenvolveu produtos. Um dos produtos que ele desenvolveu pós-Semana de Arte Moderna foi o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na verdade, ele era chamado de serviço, então era o SPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora vem uma parada incrível, eu aprendi isso com um professor que chama o Martins, Paulo César Garcês Martins, da USP. Em 1936... Foca no HD, tá, gente? Em 1936, a realidade do mundo era uma realidade muito próxima dessa desgraça que a gente está vivendo aqui do contemporâneo com as guerras. Porque você tinha, assim... O Japão era extremamente xenófobo. Você tinha a instituição dos apartheids na África do Sul, nos Estados Unidos. Sim. Você tinha uma confluência de matar os LGBTs, matar os testemunhos de Jeová, matar os negros, matar os judeus, matar os ciganos no fascismo, no nazismo, né? E nesse ambiente, dentro da política do Vargas, o Mário de Andrade, adotado como intelectual, ele é chamado pelo Rodrigo de Melo Franco de Andrade para pensar uma estratégia de constituir um órgão de preservação do patrimônio, né? O patrimônio é um espelho onde diz quem é você para o mundo. E o Mário de Andrade leva essa questão do racismo para o patrimônio. Por quê? Ele determina que essa dimensão do barroco, o barroco era folclore. É o Mário de Andrade que coloca o barroco como estatuto de história da arte. Traz isso para a história, esse estilo artístico. E o Mário, ele vai constituir as bases, que é o pré-projeto do IFAM, que está exatamente nesse lugar que eu terminei de falar do IEB, escrito em 36, e isso se torna lei em 37, é o decreto-lei. Esse decreto-lei que prevê os tombamentos de 4 livros-tombos, o etnográfico, o arqueológico, o artístico e o histórico. E ele contempla a produção negra. Então, a música dos negros, a arquitetura dos negros, as artes plásticas, o jesuíno só foi cotejado por conta disso. Né? E daí nesse contexto, o Mário de Andrade começou a estudar o jesuíno. Então, o Mário de Andrade ele foi muito corajoso, dentro desse contexto do mundo que estava rolando isso, em âmbito nacional, dizer, o patrimônio do Brasil são essas obras de arte que foram feitas pelos mulatos. Caramba, isso é um ato de coragem muito Sim. grande, né? O Mário, ele tem esse sistema muito especial. O Brasil seria outro se esse homem não tivesse morrido. Mas foi um militante, assim. Nas entrelinhas e na surdina, hoje, quando a gente reavalia os processos, tudo que a gente tem preservado em termos de arte, música, arquitetura, Itália, é por conta das pesquisas do Mário. Também muito da parte do folclore. E o Mário era uma pessoa com essa visão. Então, que ato de coragem, né? Eu acho que é... E eu fico muito triste, porque nós estamos já... em fevereiro foi o centenário da Semana de Arte Moderna, a gente já está quase no meio do ano. E vocês viram alguma linha contando essa história? Não, com certeza não. Não tem. Sim. Não tem mesmo. Tem aqui, no Preto Digital. É para isso que a tem. gente está aqui. Exatamente.